Neste vídeo, vamos observar a análise de variância unifatorial independente. O nome do arquivo de dados no formato SPSS utilizado para esse vídeo é o álcool erros direção.save. Como cada linha do arquivo representa um participante e cada coluna identifica uma das variáveis do problema, o arquivo de dados está no formato wide, isto é, largo, com sujeitos nas linhas e variáveis nas colunas. A descrição do problema a ser resolvido é a seguinte: 36 pessoas participaram de um experimento para descobrir os efeitos do álcool na habilidade de dirigir. Foram aleatoriamente alocados a 3 condições experimentais, a saber, placebo, que não havia álcool, pouco álcool e muito álcool. A bebida não alcoólica parecia e tinha o mesmo gosto que as demais. Os participantes foram pesados e tomaram a quantidade apropriada de bebida para serem classificados em cada uma das 3 categorias. Nesse sentido, o delineamento é independente, isto é, entre participantes. 1 hora após terem bebido, os participantes dirigiram em um simulador por 10 minutos. O número de erros cometidos foi automaticamente registrado por um computador. A descrição das variáveis do arquivo de dados é a seguinte: a variável nominal ID identifica o participante do estudo. A variável nominal álcool é o fator fixo com os níveis placebo, pouco álcool e muito álcool. A variável quantitativa erros é a variável dependente, isto é, a VD, que representa a quantidade de erros cometidos no simulador de direção durante aquele período de 10 minutos que as pessoas dirigiram a simulação. Resumindo, será que quando as pessoas bebem álcool, elas cometem mais erros ao dirigir? Qual é a suposição da análise? O GLM univariado é um método adequado porque as suposições de independência das observações, homocedasticidade e normalidade da VD para esse arquivo são válidas. Vamos observar no SPSS como analisar esse banco de dados. Clique em Analyze, General Linear Model, univariado. Vamos colocar a variável dependente número de erros em Dependent Variable e os grupos placebo, pouco álcool e muito álcool em fatores fixos. Clique em Post-Hoc, coloque o grupo dentro da janela de Post-Hoc, clicando na setinha, e selecione o teste de Tuck. Continue. Feito isso, clique em Options, selecione as duas opções Overall e Grupo Álcool para dentro da janela de Display Means, clique em Compare Main Effect e selecione a opção CDAC. Como você pode ver no menu Display, existem várias outras opções que podem ser ativadas, como, por exemplo, estatísticas descritivas, se você quiser ver a descritiva do número de erros por cada condição experimental da variável álcool. No caso, vamos ativar apenas as caixas estimativas do tamanho do efeito e testes de homogeneidade. Clique em Continuar e agora em OK. Vamos ver os resultados. Logo abaixo do teste de Levene, encontramos a tabela de testes de efeitos entre participantes, ou Tests of Between Subjects Effects, que apresenta o resultado da análise de variância unifatorial independente. Temos algumas coisas para observar nessa tabela. A análise de significância estatística ômnibus ou global é realizada por meio da análise do valor P, a coluna SIG, que é de significância. Como o valor P referente à linha da fonte de variação denominada álcool é menor que 0,001, isto é, menor que 0,1%, então, para qualquer nível de significância usualmente adotado, o efeito do álcool é estatisticamente significante, isto é, o efeito populacional do fator fixo álcool é diferente de zero. Além disso, devemos observar a análise de significância prática, realizada por meio da análise do eta parcial ao quadrado, a coluna partial eta squared. O eta parcial ao quadrado é uma medida de tamanho de efeito que varia entre 0 e 1 e não depende do tamanho da amostra. Veja só que interessante. Como o eta parcial ao quadrado referente à linha da fonte de variação denominada álcool é 0,375, logo 37,5% da variância da VD erro é explicada pelo fator fixo álcool.
A variância representa a quantidade de informação da VD erro. Portanto, o efeito do álcool sobre a VD erros é grande. Vamos observar a análise de significância estatística post-hoc. Ela é realizada por meio do teste Tuck, conforme selecionamos, e vale a pena observar que o estudo é balanceado, pois há 12 participantes em cada um dos 3 grupos do fator álcool. O teste post-hoc determinou a formação de 2 subconjuntos, ou subsets de grupos. O primeiro subconjunto agrupa os níveis placebo e pouco álcool, considerando que as médias 5,83 e 6,17 são estatisticamente iguais. O segundo subconjunto considera que o nível muito álcool, com média de 10 e 25, é estatisticamente diferente das médias dos 2 outros grupos. Conclui-se, por meio desses resultados, que há um grande efeito do fator álcool e que os efeitos de ausência e pouco álcool são iguais e esses 2 efeitos são menores do que o fator muito álcool.